No final do capítulo passado, vimos que a alma do Megumi atingiu o fundo do poço, né? Tendo toda a concepção ali de coisas catastróficas que estavam acontecendo desde ali do final de Shibuya, né? Com o selamento do Gojo, com a suposta morte ali da Nobara e agora até mesmo ali com aquilo que a gente observou no capítulo, né? No último capítulo, na forma da suposta morte da Tsumiki, né? Quando ali a própria Yoruzu acaba entregando o seu ser, mostrando ali para o Sukuna de que havia realmente parado, desistido de disputar o seu grande amor. Mas será mesmo que a Tsumiki morreu? Será que aquele quadro era uma representação mesmo da morte da Tsumiki? Ou será que temos outra coisa no aguardo? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui discutir, vamos aqui falar sobre se a Tsumiki morreu ou não, o que aconteceu na semana passada, as questões realmente relacionadas a esse capítulo e por que você deve sempre ler a versão oficial, né? A versão oficial da Manga Plus está disponível para vocês lerem todo domingo, meio-dia, né? Meio-dia no Brasil, 4 horas da tarde em Portugal. Se você me acompanha em Portugal ou outros itinerários da vida, vocês podem acompanhar a versão oficial, mas aqui a gente vai discutir por que a Tsumiki está viva, pode estar viva e como a versão oficial reforça essa ideia. A gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilha esse vídeo com seus amigos também e olha só, se torne membro do canal para ajudar a gente a continuar fazendo vídeos cada vez mais incríveis. Antes de a gente começar aqui esse vídeo, eu queria agradecer ao Hel, né? O Hel, ele me trouxe aqui um ponto bem interessante para continuarmos essa discussão sobre a Tsumiki ainda estar viva, né? Porque como vimos ali no capítulo, né, o Sukuna, ele conseguiu derrotar a Yoruzu como se estivesse jogando xadrez, né? Ele meio que tipo assim, começa a utilizar as sombras, começa a utilizar ali os poderes relacionados à sombra de uma forma incomum, né? Como a gente não tinha visto até agora, porque como o próprio Gojo mesmo fala, né, ali para o Megumi, ele estava utilizando os poderes como se fosse um suicida, né? Basicamente isso. E o Sukuna não, o Sukuna estava utilizando os poderes para benefício próprio, para fazer com que ele pudesse realmente ter uma grande força em suas habilidades. Então não era necessário ali ter uma espécie de utilização, conceito, coisa do tipo, mas sim saber utilizar as sombras da forma certa, do jeito certo, ou pelo menos de uma maneira que parecesse o jeito certo. Então, como nós observamos, o Sukuna consegue dar ali uma volta, amarrar, dar um nó tático na Yoruzu e consegue invocar uma Horaga para conseguir derrotar a personagem. Só que uma coisa, né, no final do capítulo ficou realmente marcante para nós, né? Sobre a Tsumiki ter morrido ou não, sobre a Yoruzu ter levado ali o corpo da personagem junto, o que realmente mexeu com as nossas expectativas. E com a versão oficial, com o lançamento da versão oficial, a gente pode realmente questionar a morte da Tsumiki, né? Essa forma realmente de como as coisas às vezes acontecem de um jeito, é por isso que eu falo para vocês lerem sempre a versão oficial, né? Por mais que eu traga aqui a análise prévia, traduzida do japonês diretamente, por mais que tenha ali a versão prévia também, da forma como o mangá sai ali entre quinta e sexta-feira, vocês precisam ler também a versão oficial, que é a versão realmente mais correta, mais precisa, porque os tradutores têm acesso aos editores ali do mangá, né? Então qualquer dúvida, qualquer situação, eles conseguem tirar dúvidas na tradução. Isso porque na versão prévia dos spoilers, tínhamos uma frase que marcava a morte da personagem no final do capítulo. Até mesmo ali a gente conseguiu visualizar um pouco desse conceito, né, de algumas traduções prévias, marcando realmente a própria Tsumiki como uma personagem que iria morrer, que estava, na verdade, morta. Coisa que não aconteceu com a Gekko, né? A Gekko teve ali uma tradução bem próxima da minha, né, que na parte, realmente, como a gente narrou aqui o capítulo, em nenhum momento é falado
falado sobre essa concepção da morte, né? Eles deixaram uma nota bem legal ali na tradução do capítulo, na versão prévia deles, de que tem ali uma ambiguidade na fala, né? Nessa ambiguidade, nessa tradução ou coisa do tipo, porque na versão na qual eu traduzi, é falado que o Megumi colocou as mãos no pescoço da Tsumiki. Não que ele matou, mas é no sentido realmente de sufocar, né? De ter ali uma condição de tirar a vida da personagem. Mas não é dito diretamente que a personagem havia morrido. Então, na tradução da Gekkou, eles conseguiram acertar pra caramba, da mesma forma como foi colocado aqui no canal. E só tem um porém. Só tem um porém porque essa nota é do editor. Essa nota, ela é do editor. E eu vou explicar para vocês por que vocês não devem levar em consideração esse ponto. Essa fala sempre no final do capítulo. Se vocês acompanham pra caramba aqui as análises dos capítulos do canal, vocês sabem muito bem que eu sempre solto aqui, sobe então a nota do editor, sobe então a fala do editor sobre cada contexto relacionado à história e aos capítulos. E a gente consegue visualizar aqui, né, que a gente percebe que essa fala do editor no final do capítulo não vem do Gege Akutami, mas sim é apenas um bait, uma conexão para o próximo capítulo, para você ficar realmente nervoso, para você ficar ansioso para ler o próximo capítulo, o que realmente leva a gente ao ponto 1 desse vídeo. Não leve a sério as mensagens dos editores no final do capítulo. O editor, ele tem duas falas, ele tem duas frases que normalmente aparecem no capítulo. Tanto ali no começo, para fazer a chamada do capítulo anterior para esse capítulo, tanto também no final do capítulo para fazer a chamada ali para o próximo, né? Para fazer a conexão com o próximo. Essa é a classificação, essa ambição ali que o editor coloca para que os leitores continuem lendo os mangás. E essa versão, essas traduções só tem na revista da Jump, né? As duas revistas estão aqui, só acontecem na revista porque na versão ali para você ler online na Manga Plus ou tanto ali na Shueisha Plus, você não vai encontrar. Você não vai encontrar esses pontos ou coisa do tipo, porque não faz sentido. É uma frase do editor, ela não pertence à história, ela não tá ali na história. Não é um conceito. Por mais que o editor tivesse falado, revelado que a personagem havia morrido, né, que a personagem realmente teria batido com as 10, nada disso importa, porque é uma mensagem do editor, não é algo realmente colocado pelo Gege Akutami. Então, fiquem atentos com essas frases do começo do capítulo e também do final. Ah, LP, mas o editor, ele tem ali conexão com o autor. Nem sempre tem alguma conexão com o autor, né? Porque depois que o Gege entrega ali pro editor, o editor e a revista podem fazer o que eles quiserem. Eles podem colocar a nota que quiser, a forma como quiser. E talvez ele tenha interpretado que a Tsumiki tenha morrido. Mas na versão oficial, na versão realmente do Manga Plus, essa frase, esse ponto foi cortado. Então, nós temos essas mensagens, essas frases que devem ser descartadas, não levadas em consideração, o que pra mim fortalece pra caramba a mensagem de que a Tsumiki ainda está viva. O que leva a gente para o ponto 2, e esse ponto sim, conectado diretamente à ideia do Hellfang sobre ao ponto de como a Tsumiki ela ainda pode estar viva. É que a Yoruzu deu algo para o Sukuna. Isso pode fazer a Tsumiki permanecer viva da mesma forma como a Mei fez com a Maki. Vocês lembram que por mais que a Mei e a Maki estivessem em corpos separados, elas eram um único ser, um único corpo por causa de terem nascido gêmeas? No caso ali da própria Tsumiki com a Yoruzu, acontece a mesma coisa, só que são duas almas ocupando o mesmo corpo. É quase como se fosse realmente uma situação de restrição ali nesse sentido, né? Então é por isso que até a gente consegue conectar os pontos da fala da Anjo, de que isso é uma aberração para o deus dela, na forma como dois seres não podem ocupar um corpo, né? Então esse conceito de que a Mei meio que estando conectado com a Maki fez com que a Maki permanecesse viva, mas se transformasse em uma arma logo depois, pode ser a chave para a gente entender
como a Tsumiki pode permanecer viva, né? A forma como a Yoruzu entregou um presente para o Sukuna e mesmo assim acabou permanecendo viva. Talvez no próximo capítulo alguém chegue ali para resgatar o corpo da Tsumiki e impedir que a personagem acabe morrendo. O que realmente conecta esses dois pontos que nós falamos aqui sobre a frase do editor e também sobre essa conexão de Mei Maki com Yoruzu e também a Tsumiki é que no final do capítulo nós temos a ambiguidade da luz, né? A gente comentou isso no capítulo passado sobre a luz estar se apagando, né? Possivelmente da luz estar se apagando ali no poço onde o Megumi está, mas também pode ser que a luz está acendendo, né? Da forma realmente como a Tsumiki não morreu, que aquilo realmente que a Yoruzu utilizou fez com que a personagem estivesse viva. E que na verdade o presente que a Yoruzu estava dando não era totalmente para o Sukuna, mas sim para o Megumi e a forma como o personagem viu uma luz brilhar no final desse túnel tão, mas tão atormentado.